Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre poesia. Olá, minha querida intérprete! Tudo certinho, Jéssica? Vamos falar de poesia? Conhecer João Cabral de Melo Neto? Então, nossos objetivos são ler alguns poemas de João Cabral de Melo Neto, conhecer aspectos formais da poesia como a classificação das rimas, reconhecer os efeitos de sentido de algumas palavras e o uso de recursos morfossintáticos. Como você imagina serem os aspectos formais da poesia? Quais os autores modernistas? Quais os temas? Para isso, vamos levantar hipóteses em uma nuvem de palavras. Então, nos seus estudos já realizados, você vai colocando aí no papel e também já colocando aqui no Mentimeter, a nuvem de palavras. Com isso, você cria a tua nuvem de palavras recordando o que a gente já estudou. João Cabral de Melo Neto, pernambucano, autor da Pedra do Sonho, Morte e Vida Severina, Educação pela Pedra, o famoso Tecendo Amanhã, Catar Feijão, dentre outros. Aqui na iconografia nós temos então uma obra que faz uma alusão direta ao poema Morte e Vida Severina. É a obra de Cândido Portinari, intitulada Os Retirantes. João Cabral ficou conhecido como poeta engenheiro. Por quê? Algumas características. Então, hermético, ou seja, bem fechado, antilírico, uma poesia bem metalinguística, ou seja, a linguagem falando da própria linguagem, do fazer poético, temática de cunho social como violência, exclusão, miséria, a pedra, mostrando a dureza da realidade, uma linguagem, sim, bem objetiva, demasiado racional este autor, economia de vocábulos, mas com muita significação, e uma evocação imagética. Então, os autores da chamada geração de 45, também conhecidos como neomodernistas, e apresentam um traço comum, a busca de um maior rigor na elaboração poética. Vamos lembrar? No modernismo nós temos a primeira geração, a geração de 22, a geração de 30 e a geração de 45. Então, das escolas literárias que estudamos, o romantismo tem 3 gerações, primeira, segunda e terceira, e o modernismo também. Então, aqui no modernismo, essa preocupação com maior rigor na elaboração poética fez com que eles fossem chamados de neoparnasianos por opositores. Então, está ali a imagem do autor. Vamos conhecer o Tecendo Amanhã? Uma poesia bem diferente. Vamos lá? Te convido. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã. Que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, Luz Balão. Então, em 1966, este é o poema está no livro Educação pela Pedra, o Tecendo Amanhã. Atividade 1, a proposta é a seguinte: e se encorpando em tela entre todos e se erguendo tenda, onde entrem todos se entretendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, Luz Balão. Proposta A. Que efeito de sentido a palavra entretendendo produz? Proposta B. Qual a relação de sentido entre as palavras tecido e Luz Balão? Explique. Eu volto já, conferir contigo.
Gabaritando contigo a atividade 1, então. O neologismo sintetiza as imagens que o antecedem e se cristaliza através da composição. Que composição? Entre, que é preposição, né? Lembrando quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sem, sobre, trás. Então, nós temos a preposição entre. E a soma com tender, que é verbo no gerúndio vindo de tenda. Ou seja, o que no movimento contínuo se expande entre todos, tecido em uma tela num todo. É a imagem. Então, aqui na iconografia, você pode perceber, né, o que ele quer dizer com isso. A palavra tecido retoma o primeiro verso do poema. Um galo sozinho não tece uma manhã. Então, tecido assim realiza-se polissemicamente. É o tecer do grito de muitos galos que faz uma manhã, tecendo um círculo que se eleva em balão de luz, o sol da manhã. Continuamos falando de João Cabral de Melo Neto, né? Aqui acessando então a revista Prosa e Verso Arte. No nosso combate às fake news, sempre checamos, né, a referência, a fonte das imagens e tudo mais, até para a gente conhecer mais, se a gente tiver afim. Então, o Auto de Natal Pernambucano, de 1955, Morte e Vida Severina. Então, perceba que Morte e Vida Severina, a autoapresentação da personagem, na fala inicial do texto, nos mostra um Severino. Então, esse Severino poderia ser João, José, para eles lá, Severino é um nome comum, assim como João e José para nós aqui. Quanto mais ele se define, mais se individualiza, pois seus traços biográficos são partilhados por outros homens. Então, o retirante aqui vai explicar quem ele é ao leitor e quem é e a que vai. Observe como ele faz isso. Vou ler o poema para vocês agora. O meu nome é Severino, não tem outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então para me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com as mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Na atividade 2, qual é a minha proposta? Exato. No que diz respeito ao adjetivo Severina, do título Morte e Vida Severina, é possível entender que se refere apenas à vida e à morte de Severino, protagonista do poema, que luta contra o sistema que o oprime? Justifique essa resposta. Vamos lá. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei. A questão é, no que diz respeito ao adjetivo Severina, do título Morte e Vida Severina. Perceba, a palavra Severina qualificando tanto vida como morte. Eu quero saber se é possível entender que se refere só ao título ou também ao resto, ao protagonista do poema, que luta contra o sistema que oprime. Então, não se refere apenas ao protagonista, ao Severino, mas a todos os retirantes nordestinos que convivem com a seca. Então, ó, quando eu digo aqui, o meu nome é Severino, né? Ele explicou quem ele é, mas aqui ele está se referindo a quem? Não só ao protagonista. Severino aqui significa todas as pessoas, né, que são os retirantes nordestinos. A atividade 3 tem uma proposta para você saber aqui na letra A qual é o tipo de discurso empregado e a marca linguística que o define. Na letra B, no excerto, o que é possível inferir sobre as palavras destacadas. Então está aqui o excerto, entre aspas, né? O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. O que é possível saber sobre essa expressãozinha aqui, ó? De pia. Faz aí, a gente te aguarda. Voltei. Olha só. Qual é o tipo de discurso empregado e a marca linguística que define? Então, eu olho aqui no poema, eu tenho parágrafo, travessão. O meu nome é Severino. Então, eu já sei que discurso é esse. Qual é? Qual é? Acertou quem disse que é o discurso direto. Muito bem. Marcado pelo uso do travessão. Na letra B, eu quero saber exatamente as palavras, ó. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como ele está aqui no poema dizendo quem ele é, perceba. Como há muitos Severinos, então Severino de Maria. Como há muitos Severinos, né? Fiquei sendo do finado Zacarias. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Que pia? A pia batismal, acertou você, que inferiu que o vocábulo pia, né, é uma alusão à pia do batismo. Então, a ideia de que ele foi batizado e o registro civil dele, né, Severino, tá lá. João Cabral de Melo Neto é um autor, segundo os críticos, que não pode ser enquadrado em nenhum grupo, tamanha a originalidade da sua obra. Então, algumas características, né? Preza pelo rigor formal, e aí eu tenho para você duas sugestões bem interessantes. Eu sei que vocês curtem o YouTube, né? Gostam de
avançar nos estudos, pesquisando, assistindo vídeos. Então, eu tenho aqui sobre o João Cabral, neste link. E olha que bacana, para você conhecer a obra como um todo, eu tenho uma animação de Morte e Vida Severina. Basta que você clique aqui e assista esse vídeo do YouTube com o Morte e Vida Severina em animação. Combinado? Gostou da ideia? Além de que você pode fazer, sim, a leitura do poema, né? Que é um poema bem bom de ler, porque ele tem um vocabulário bem marcado, né? A característica do rigor formal faz com que o poema, ó, observe aqui nesse trechinho, ele é fácil, é inteligível. Ó, o meu nome é Severino, não tem outro de pia. Quando no musical e também num vídeo que passou numa minissérie, eles praticamente recitavam esse trecho. O meu nome é Severino, não tem outro de pia. E assim ele ia falando, com a linguagem regional bem marcada, bem característica, ok? Proponho a você aqui uma atividade diferente. Vem cá, olha para a tela. Você já leu uma poesia de lambada? O quê? Uma poesia de lombada, olha que legal. Esta parte do livro chama-se lombada. E aí as pessoas estão fazendo o poema de que maneira? Colocando um livro sobre o outro, organizando os títulos. Então, esta pilha aqui transcrita seria: O País do Carnaval, todo terça, Almoracaba. Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, Inferno, Asfalto Selvagem, onde estiveres de noite, no shopping, depois que acabou, abraçando ao meu rancor, um beijo de Colombina. Proponho você, é claro, na atividade Mão na Massa, o quê? Exatamente, vamos trabalhar com a poesia. Que tal fazer uma poesia de lombada? Vamos lá? Você vai montar uma dupla, vai criar uma poesia escolhendo as obras que formarão a lombada. Com isso, você vai transcrever os títulos aqui, ó, de maneira que fique mais ou menos assim, para criar. É bacana porque você pode ver com o seu colega quais obras ele escolhe e você quais obras escolhe. Faz aí que eu já volto a conferir contigo. Voltei. No nosso exercício Mão na Massa,
a ideia é que você faça uma poesia de lombada. Então, ao selecionar as obras, né, você pode testar qual a melhor sequência. Será que se eu pusesse O País do Carnaval, O Amor Acaba toda terça, daria outra conotação? Se eu quisesse começar, por exemplo, um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, e aí O País do Carnaval daria certo? Veja, a sequência vocês que irão encaixando de que maneira? De maneira a ter um sentido, né? Então, quando eu falo O País do Carnaval, eu já sei que o dia do Carnaval é a terça, então tem uma lógica aqui. E aí eu começo, ó, O Amor Acaba, porque a gente diz que amor de Carnaval termina na quarta-feira. Então, veja o contexto que eu estou montando na poesia. Quando eu digo um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, eu coloco o nome da cidade de Deus. E como a cidade de Deus se notabilizou no filme por ser um inferno, um asfalto selvagem, então eu vou colocando assim. Perceba que eu vou colocando aqui, ó, onde estiveres de noite. E aí qual é a resposta? Ó, eu posso pôr no shopping. Depois que acabou um abraçado ao meu rancor, um beijo de Colombina. Então, eu elenquei, ó, Colombina e Carnaval da mesma área semântica. Mas você aí pode fazer a sua poesia de lombada também virtualmente, né? Você pode pegar, por exemplo, capas de obras, que nem essa aqui, ó, do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, para ser o começo da sua lombada. E aí eu te sugiro ainda, né? Você poderia pegar as outras aqui, de outros autores, e colocar. Então, vai empilhando assim e vendo qual melhor fica no seu poema de lombada, combinado? Com isso, estamos fazendo o quê? Um pouco da poesia moderna, né? O que há de mais moderno na poesia, estamos criando aqui agora. Vem cá, você já conhecia esse tipo de poesia? Gostou? Viu o contexto em que ela aparece? O que aprendemos? Lemos e analisamos os poemas de João Cabral de Melo Neto, né, que se notabilizou pelo Morte e Vida Severina, dentre outros. Conhecemos o poema dramático e reconhecemos os predomínios do discurso direto em cenas teatrais. Então, se você quiser depois assistir numa minissérie, você vai ver bem isso dramatizado, é legal. Produzimos uma poesia de lombada, então você agora já é um autor de poesia de lombada. Neste vídeo falamos sobre poesia. Espero que você tenha gostado e até breve.